Bom, rapaziada, esse vídeo aqui ele foi dividido em 3 partes, né? Sendo a parte 1, parte 2 e parte 3. Caso você tenha visto as 2 primeiras, é só você pular aí pra parte 3 e é isso, só bora lá pro vídeo. Bom, no anime de hoje nós vamos estar vendo o anime da Elaina, mais conhecido como Majo no Tabi Tabi. Um anime sobre uma bruxa que vai viajando pelo mundo e vai contando suas histórias. O anime varia de episódios bem tranquilos até episódios onde a Elaina perde seu cabelo e ele vai parar numa boneca. E é basicamente isso o anime, tá? Não tem muito o que falar, é um anime muito da hora. Eu vou estar resumindo aí alguns episódios do anime e eu acho que é isso. Só bora lá pro vídeo. Eu acho que eu esqueci de colocar no roteiro, tá? Mas o nome da bruxa é Elaina. Bom, o anime começa com uma mini Elaina lendo um livro chamado As Aventuras de Nikki. Com isso, ela fala pros pais dela que quando ela crescer vai se tornar uma bruxa pra viajar conhecendo o mundo todo. Dito isso, o anime corta pra ela já com 14 anos. E sim, ela passou pra prova pra se tornar uma bruxa aprendiz. Mas antes de se tornar uma bruxa de verdade, ela precisa passar por um treinamento com alguma bruxa mais experiente. Com isso, ela vai de casa em casa procurando uma bruxa que aceite ela. Mas como ela é muito jovem, as bruxas acabam não querendo ela, né? Mas um tempo depois, a Elaina escuta os pais dela conversando que apareceu uma tal bruxa na floresta. E diante disso, a nossa querida Elaina não deixaria isso de lado, né? Pois bem, a Elaina vai lá nessa tal floresta e encontra uma bruxa. Daí ela aceita, né, ser tutora da Elaina e o nome dela é Fran. E passando um tempo, é muito engraçado porque a Fran não ensina bosta nenhuma pra Elaina. Ela só fica pedindo favores pra Elaina e toda hora, entendeu? E a Elaina fica só panguando obedecendo a Fran. Mas depois de um mês de ser tipo uma empregada da Fran, a Elaina nessa hora já tá pistolaça, né? E é nesse momento que a Fran fala pra Elaina que ela vai fazer um teste pra testar as habilidades dela. Não preciso nem dizer, né? Mas a Elaina foi humilhada nesse teste. Ela até chega a pensar que a Fran queria matar ela de tão humilhada que ela foi. Mas depois a Elaina começa a chorar depois de ser derrotada e a Fran acaba admitindo que todo esse tempo ela tava testando ela, fazendo a Elaina chegar até o limite dela. Meio que pra ela aprender a dizer não, porque meio que tudo que falam pra ela, ela fazia, entende? A gente até descobre que tudo isso foi culpa dos pais da Elaina, que pediram pra Fran fazer isso. Mas enfim, depois de todo esse rolê, finalmente a Fran começa a ensinar os bagulhos de bruxa pra Elaina. E depois de sei lá quanto tempo, a Fran finalmente dá o broche pra Elaina, que simboliza que a Elaina finalmente se tornou uma bruxa. Então depois tem aquela despedida triste, né, entre as duas. E daí depois a Elaina vai conversar com os pais dela, né, de se aventurar pra conhecer os novos lugares e tal. E com isso a mãe da Elaina dá 2 chapéus pra ela, lembra disso? 2 chapéus. E um diário também pros pais dela lerem as histórias quando ela voltar. Eu esqueci de comentar, tá? Mas o nome de bruxa da Elaina é Bruxa das Cinzas. Depois disso, a Elaina finalmente parte pra sua aventura com uma puta frase de efeito. E é assim que acaba o primeiro episódio. No segundo episódio, ele começa com a Elaina chegando na glamurosa cidade dos magos. Enquanto ela tava panguando lá na cidade voando com a vassoura, uma mina do nada aparece e dá uma voadora nela. Essa aí é a Saia. Ela pede desculpa pra Elaina, né, por ter esbarrado nela e fala que ela não tem muito controle com a vassoura ainda. E depois delas se resolverem lá, a Elaina vai caçar algum lugar pra passar a noite. Mas por algum motivo, nenhum lugar aceita ela. Por que será, hein? Será que uma certa pessoa roubou um broche de bruxa da Elaina e ela ainda não percebeu? E depois de tanto tempo procurando um hotel, a Elaina entra em um encontro e a Saia lá com uma recepcionista. E depois de pedir aquele descontinho básico, a Elaina percebe que o broche que a Fran deu pra ela perdeu. Então no meio da noite a Elaina vai procurar, mas falha miseravelmente. E antes de dormir, a Saia pede pra Elaina ensinar tudo o que ela sabe pra ela. E a Elaina, como ainda tem que achar aquele tal de broche lá, ela aceita ser professora da Saia até encontrar o bagulho lá. Enfim, daí a Elaina começa a ensinar os bagulhos lá de bruxa pra Saia. E em menos de um dia, a mina aprendeu a controlar 100% a vassoura, sendo que isso demora uma cota, sei lá quanto tempo. Então vocês estão entendendo o que aconteceu, né? Em mais um dia de procura, uma mulher pergunta o que a Elaina tá procurando. E depois de explicar toda a situação, a moça fala que sabe quem pegou o broche dela. Então a anime corta pra Saia entrando no quarto da Elaina, pedindo pra dormir com ela. Lá ele. E depois de um tempo batendo um papo, a Elaina só manda um: devolve meu broche, filho da puta. E sim, rapaziada, foi a Saia que roubou o broche da Elaina.
A resposta da Sai por ter roubado o broche é porque ela tava se sentindo sozinha e com medo. A Elaine dá uma puta lição de moral na Saia, um soco que também não podemos esquecer. E por último, ela dá o chapéu reserva dela pra Saia também. Falei que isso seria importante. E depois de 6 meses em uma terra muito longe da dos magos, no finalzinho do episódio, a Elaine tava vendo um jornal e olha quem passou no teste pra ser aprendiz de bruxa. Bom, rapaziada, esse vídeo aqui ele se trata de uma continuação desse outro vídeo aqui, onde eu falo sobre Majo no Tabi Tabi, que é um anime sobre uma bruxa que basicamente viaja pelo mundo. No vídeo passado eu fiz o resumo do episódio 1 e 2, e caso você queira ver, ele deve estar aqui nos cards, ou é só você procurar aí no canal. E caso você também não queira ver, você vai entender o vídeo da mesma forma. Assim espero. Então sem mais enrolação, só bora lá pro vídeo. Bom, o terceiro episódio ele começa com o ego da Elaine lá em cima, com ela falando sobre quem é essa bruxa extremamente linda e bela, mais bela que todas essas flores. E sim, ela tá falando dela. E antes que os fãs nerdolas venham falar nos comentários, eu já vou adiantando, tá? Eu não entendi porra nenhuma sobre essa merda da história dessa flor que come gente, então eu vou pular essa parte, beleza, esses otaquinhos? Mas enfim, voltando pro anime, a Elaine ela conhece um menino do nada coletando felicidade nessa garrafa. E na hora eu já pensei que esse moleque era um vilão, sei lá o que, mas não, ele só tava tentando coletar felicidade das pessoas pra entregar pra empregada dele, que tipo, ele não vê ela feliz, entende? Basicamente ela é triste e ele quer tentar dar felicidade pra ela. Ouvindo isso, a Elaine conta uma história pra ele sobre um cara que também tava coletando felicidade pra entregar pra esposa dele que tava doente. Mas daí o menino pergunta o que aconteceu depois na história e a Elaine fala que não lembra. Mas ela lembra. No final ela sabe a puta cagada que ela fez. E depois o menino chama a Elaine pra ir lá comer na casa dele. E chegando lá nós percebemos que a menina que o cara comentou é essa aqui. E no meio do almoço a gente acaba percebendo que ela é meio que muito maltratada pelo pai do menino. E a gente também descobre que ela é meio que uma escrava dessa família. Mas enfim, depois do almoço, a Lenda finalmente vai entregar o presente lá pra garota que ele gosta. E ao invés dela ficar feliz, ela só começa a chorar. E nessa hora eu até que não tinha entendido muito bem porque ela chorou. Até chegar no final do episódio, que a Elaine lembra o que aconteceu lá naquela história que ela contou antes. Onde às vezes a melhor das intenções podem trazer infelicidade. Gentileza e beleza às vezes podem ser cruéis. Nix 2024. Basicamente, essas memórias das pessoas felizes só deixou infelicidade na mulher lá da história. Ela acabou se... ela viu uma... você entendeu. A gente não tem certeza se realmente foi isso que aconteceu, mas é bem provável de ser, porque meio que aconteceu a mesma coisa que na história que a Helena contou, então deve ter acontecido isso mesmo. Partindo pro episódio 4, a Helena chega numa cidade full vazia, sem ninguém e toda destruída, até que ela vê um castelo lá e decide entrar nele. Lá ela encontra uma princesa chamada, não sei o nome dela, e logo em seguida a gente acaba descobrindo que ela perdeu suas memórias. Ela não sabe como a cidade foi isolada, mas ela lembra que alguém deixou uma carta pra ela antes dela ter perdido as memórias. E na carta diz que ela precisa derrotar um monstro que destruiu a cidade. E esse monstro aparece na cidade, se não me engano, só de noite. E é esse horário que elas planejam agir contra ele. No dia seguinte elas fazem uma armadilha pro bagulho lá cair e elas poderem vencer com ele preso. E bom, a estratégia é o seguinte: a princesa chama a atenção do bicho e ela vai tentar levar ele na armadilha. Depois disso as duas partem pra ficar lançando magia até ele ir de F, de Americanas. O engraçado de tudo isso é que não deu nada errado e a Helena não precisou fazer absolutamente nada, porque a mina tem um poder full OP, muito absurdo. E quando ela tava quase ganhando lá do bicho, ela acaba lembrando que esse monstro aí é o puta pai dela. É o pai dela, cara. Eu sei, eu acho que ninguém esperava por essa, ou talvez não, sei lá. Mas o que aconteceu foi o seguinte: a princesa tinha um amor proibido com um plebeu, se eu não me engano, e ela acabou engravidando dele. Lá ele. Mas o rei não aceitou o casamento deles, porque ele era um plebeu e ela era uma princesa. E pra se vingar de... E pra se vingar de tudo, ele mata meio que o cara lá, o namorado da princesa, e também mata o bebê. Então a princesa decide lançar uma magia pra transformar o rei nesse negócio aí que vocês viram. E em troca disso, ela ia perder todas as memórias que ela tinha até ele ser derrotado.
E no final dá tudo certo, ela recupera suas memórias, a cidade acho que vai ficar isolada pra sempre, sei lá, mas é isso. O episódio 5 começa com a Elaine numa cidade qualquer aí vendo um livro chamado As Aventuras de Fran. É uma pura cópia do livro As Aventuras de Nikki. E isso faz ela lembrar de um dia que ela foi visitar uma cidade chamada... Não coloquei no roteiro... Quê? Chamada Celestia Real, eu acho que é isso. Basicamente, essa é a cidade da felicidade, né? Porque, pelo amor de Deus, você não vê um emo nessa rua, um macho alfa. Tipo assim, você só vê todo mundo alegre e até chega a ser estranho. Os caras ficam fazendo magia lá e pá, é... da hora, né? Até que andando um pouco pela cidade, ela encontra uma escola de magia. Tentando entrar lá, um cara barra ela falando, você não pode entrar, e ela fala, mas eu sou uma bruxa. E ele fala, e o que? Hã? Kiko tem a ver com isso? Depois disso, ela sai meio puta lá. Depois disso, ela sai meio bravinha, até que chegam uns caras nela e falam, vem com nós, fia. E aí ela fala que não. Mas por que não? Simplesmente porque eu não quero. Depois disso, chega mais uns 10 alunos lá. E inclusive, eu não falei, mas eles são da escola de magia. Os caras começam a tentar perseguir a Elaine pra tentar pegar ela, porque eu não sei. Mas nisso os caras passam a tarde inteira tentando pegar ela. Até que finalmente ela fala, porra, cansei, né? O que vocês estão querendo, cara? Eu vou embora. Até que do nada ele escuta a voz daquela pessoa. Exato, da Fran. Daí a Fran explica toda a situação pra ela, fala que quando ela foi lá na escola de magia, o segurança falou pra ela que uma bruxa de cabelos cinzas tentou entrar lá na escola. E nisso ela já sacou que era a Elaine. E daí ela pediu pros alunos dela tentarem trazer a Elaine até ela. Por isso que os caras começaram a correr atrás dela, entendeu? Inclusive, lá depois, as duas estavam conversando e a Fran comenta que ela fez um livro, só que perdeu ele. Que é o livro que a Elaine tava vendo até agora há pouco, entendeu? Eu acho que ele foi explanado. Daí no dia seguinte, a Elaine vira tipo uma professora lá, junto com a Fran. Elas começam a dar aula pros alunos. É até que bem daorinha, mas no dia seguinte, quando a Elaine tava indo embora, aparece um monte de flor caindo. Ela fala, que é isso? Daí ela vê que a Fran e os alunos lá dando tchau pra ela, e é assim que acaba o episódio 5. O episódio 6 é o episódio da cidade da mentira, onde a Elaine entra numa cidade onde não pode mentir. Não é que não pode, mas eles não conseguem porque ele foi selado com uma magia que ninguém consegue mais mentir. E quando a Elaine tava entrando lá na cidade, ela fala, não é possível que eu não pode mentir aqui, né? Então ela decide testar pra ver se é verdade isso ou não. Então ela simplesmente pega um espelho e fala assim, eu não sou bonita. E ela não consegue falar, e daí ela fala, caralho, eu sou muito linda, pô. A gente vê a cidade mó estranha, ninguém fala nada, porque se alguém abrir a boca, sai merda, entendeu? Daí a Elaine vê uma barraquinha lá de pão e fala, vou comprar um. E mano, olha o pão, cara. Puta merda, velho. Que essa porra não me fez lembrar, cara? Não sei se foi proposital, mas olha esse pão, mano. Bolsonaro, gostei. Bom, mas isso aí não é nada importante na cena. O importante é que ela perguntou se o pão era de hoje e a mulher lá acenou falando que sim. Ela não falou, mas ela acenou com a cabeça falando que sim. Mas o pão não era de hoje, ela não abriu a boca, então ela conseguiu arranjar um jeito de mentir pra Elaine. E o pão era de uma semana atrás. Uma semana. Ela teve que comer um pão velho. Bom, depois ele encontra uma garota perguntando se ela é da associação de magia e ela fala que não. E lembrem dessa garota porque ela vai ser importante pra tirar toda a maldição da cidade, ok? E caminhando lá pela cidade, ele encontra uma briga lá e fala, uai, vocês não vão parar a briga não, rapaziada? Até que uma pessoa para a briga. E sim, rapaziada, é a lésbica. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Quando ela vê a Elaine, mano do céu, a mina fica doida, quase chora de tanta felicidade. Elas ficam conversando um pouco, até que aquela garota estranha lá aparece de novo. Um porém que eu não disse é que ela é muda e já já vocês vão entender o porquê disso. Ela vai escrevendo num caderninho que aconteceu na cidade e que foi tudo culpa dela. Basicamente, o rei tava bravo falando que todo mundo ficava mentindo pra ele, mó snob, entendeu? E a garota, que era uma maga, ela decidiu ajudar ele. E a brilhante ideia dela era de simplesmente colocar uma maldição na cidade pra que ninguém possa mentir de novo. Pra que ninguém possa mentir pra ele, entendeu? E ela tava pensando que isso ia ajudar. Mas isso não ajudou porra nenhuma, ela só atrapalhou para um caralho a cidade. E meio que o motivo dela ter ficado muda
é que quando ela tava lançando a magia, ela ficou com pouca mana. Então ela teve que fazer um sacrifício pra magia dar certo, e esse sacrifício foi a voz dela. Que mulher burra, hein? Puta merda. Eu esqueci de falar, mas caso você queira saber, a magia tá colocada na espada do rei, e se ela for quebrada, a cidade volta ao normal. Mas o rei, ele é muito filha da puta, ele não ia deixar que roubassem a espada dele, a ponto de gostar do jeito que a cidade tá. Então as três decidem ir lá resolver tudo o que aconteceu e invadem o castelo do rei. Elas ficam passando lá pelos NPC, cujo guardas, até que chega o boss sendo o rei. Lá a Elaine tenta resolver de forma calma e pacífica, só que o cara é muito snob e chega a irritar ela. Então ela simplesmente perdeu a paciência, pegou a espada dele e meteu um martelão nela. Desse jeito a cidade volta ao normal, todo mundo fica feliz. Fica até mais colorida a cidade, é mais engraçado. E a voz lá da mina voltou ao normal também. No final do episódio até aparece a mentirosa do pão falando quem vai querer pão fresquinho de uma semana atrás. E antes do episódio acabar, a Saia dá um presente pra Elana de despedida e ela aproveita para dar uma fungada no pescoço dela.